Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal da Panelinha Coxa Branca. E hoje eu tô aqui com o João. A gente vai analisar o jogo de Curitiba e Remo. Empate fora de casa, lá no Baianão. O Curitiba foi visitar a equipe do Remo e saiu de lá com um pontinho. E aí, João, como é que você tá, cara? E aí, Ian, fala pessoal, beleza? Prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, bem a gente não pode dizer, né? Acho que o resultado não é nada desesperador. Um resultado um empate contra o Remo fora de casa é super normal, mas preocupa um pouquinho nessa reta final a queda de rendimento, né? A gente tem que se atentar um pouquinho a isso. A gente vai pontuar nesse vídeo muitas coisas que a gente viu, com umas novidades também aí, gráficas, né? Agora que a gente vai poder usar. Vamos mostrar aí para o pessoal e vamos explicar o porquê que o Curitiba não conseguiu sair com a vitória no Baianão. Isso aí, Isso. então eu não vou enrolar, vamos direto aqui pro primeiro tempo do jogo. Então, João, acho que um dos principais pontos que a gente pode destacar é que o Coritiba deixou de ser o Coritiba nesse último jogo. Eu acho que eu senti muito um time desconfigurado. É claro, a gente teve alterações principalmente no setor do meio de campo, que sim, mudaram muito o jeito que o Coritiba jogaria. Três volantes para você jogar, tirando aquele meia cerebral ali que é o Robinho, você jogar com dois primeiros volantes, né? Porque era o Matheus Salles e o William Farias e o Val com certeza mexeria no rendimento do time, na maneira que o time joga, e isso foi prejudicial sim ao jogo do Coritiba. E o que eu percebi é que faltou muita compactação para o Coritiba. A gente via aquele time com linhas de quatro muito bem definidas, duas linhas de quatro e dois jogadores mais à frente em um bloco médio. Nesse jogo contra o Remo, não, né? A gente viu um time muito espaçado, um time que não pressionava o meio de campo do Remo. O Remo trabalhava com muita tranquilidade e é um time que se desconfigurou a ponto daquelas duas linhas de quadro que eram o nosso forte não estar sendo informadas. Principalmente pelo Igor Paixão, que não descia para fechar o lado esquerdo, e lá o Val, que não fechava o lado direito, porque o Rafinha ia à frente, né, João? Uhum. Esse problema de compactação acho que foi muito visível, né? Tanto ali, nós tivemos problemas pelo lado, na recomposição, com o Igor Paixão, que diversas vezes não voltou adequadamente para marcar. É uma coisa que a gente comenta muito, né? Dele ficar ali em cima do lateral e tal. Não aconteceu nesse jogo, eu não vi isso. E o Coritiba era um time que, principalmente os jogadores de meio ali, né? Esses meias clássicos na Série B, tem vários aí que a gente pode citar. O Coritiba fazia esses meias sofrerem, né? Pela compactação, por causa das duas linhas muito próximas. Esse espaço ali de definição da entrelinhas era muito pequeno. Então a gente dificultava e apertava esses jogadores, né? Eu vou citar um exemplo bem próximo do jogo recente, que é o jogo contra o Guarani. O Regis sofreu demais contra o Curitiba, não teve espaço para definir as jogadas, mas contra o Remo foi diferente. Contra o Remo, o Curitiba estava muito espaçado, não pressionou o portador da bola, deixou muito espaço na zona entre linhas para o G2 várias vezes se movimentar livremente por ali. Então foi uma partida complicada. Expôs alguns defeitos defensivos do Curitiba, que a gente espera que parem de ocorrer nas próximas partidas, né? É claro que tem a ver com as desfalques, as questões individuais. Eu acho que se o Robinho tivesse lá na frente junto com o Léo Gamalho, a gente conseguiria fechar muito melhor os espaços com o William Farias e com o Val, e talvez até com o Vagninho também, que está machucado, poderia marcar melhor do lado direito. Então vamos esperar nos próximos jogos como que vai acontecer quando esses atletas voltarem, né? Mas contra o Remo foi bem complicado, ficou bem evidente esse problema. Em cima do que você disse, João, a gente está com uma inovação agora que a gente conseguiu o material do último jogo, a gravação da última partida, e a gente começar a usar um pouco desses lances aqui para exemplificar o que a gente está falando. Principalmente nesse setor do lado esquerdo, desculpe, está entrando agora o lance. Você percebe a lentidão da transição do Coritiba. Isso é uma jogada de contra-ataque. O Coritiba não conseguiu se postar muito bem defensivamente. E esse camisa 7 do Remo, ele recebe essa bola no setor direito de ataque do Remo e no setor esquerdo do Coritiba com muita tranquilidade, muita facilidade. Ele corta para o meio ou ele espera a aproximação do lateral para usar a linha de fundo. Isso você está vendo em sequência de lance. Aconteceu duas, três, quatro vezes onde o Coritiba não pressionava esse setor e o Remo criou ali jogadas só que também não conseguiu concluir. E isso até converge com o jogo que o Coritiba fez, que era um jogo esperando a equipe do Remo, porém tinha muita lentidão nessa transição e quando chegava na frente tomava as atitudes erradas.
o Coritiba, o que dá para se destacar também, falando no contexto mais geral, e já apresentando um pouquinho dos números, fez 26 cruzamentos e não acertou nenhum. Nenhum cruzamento do Coritiba foi certo e gerou algum tipo de perigo. Na verdade, o único que teve, que foi um lançamento, o Léo Gamalho, a bola acabou batendo no braço dele, ele até fez o gol, mas foi invalidado ali pela arbitragem. Então, isso você percebe que faltou um pouco de poder de definição para o Coritiba, coisa que não acontecia nos últimos jogos. O Coritiba teve muita dificuldade na tomada de decisão, o Robinho fez muita falta, quem sabe até o Vagninho para dar um pouco mais de liberdade para o meio de campo criar. Também foi um fator importante, porque ele é um cara que fechava ali o espaço do lateral descer, e ali você conseguia soltar até o Natanael, conseguia ajudar ali. Você viu o Natanael muito preso, até um número importante de dizer da grande partida que fez o Natanael, a gente já vai falar depois individualmente, mas ele entrou na Série B como, nesse jogo, ele se tornou o terceiro maior ladrão de bola da Série B, com 54 desarmes. É um número impressionante, um número muito grande para um menino tão novo, né, João? Exatamente, e o Natanael sofreu muito com esse problema da falta, né, de marcação pelo lado direito do Coritiba, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Coritiba sofreu muito, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, diversas vezes estava sobrando ponta esquerda do Remo, junto com o lateral esquerdo, né, o Thiago Enes, dobravam em cima do Natanael e ele tinha que se virar sozinho contra os dois, né? E ele conseguiu se sair bem, por incrível que pareça, mesmo que os outros não tenham ajudado, ele fez uma grande partida, o Natanael, vem se destacando cada vez mais. Mas uma das coisas assim que ficou muito visível foi até no meu comentário inicial sobre a desconfiguração do time do Curitiba. Você percebeu que aquela saída de três jogadores ela não existiu mais. O Curitiba ficou refém de bolas rifadas. Você percebe, tá entrando um lance agora, onde o Remo pressiona essa linha do Curitiba que deixou de ser uma linha de três, era com os dois zagueiros e os laterais espetados. Aquela ideia inicial que a gente falava no pré-jogo, de você fazer uma saída sustentada, fazer a aproximação dos volantes para você trabalhar essa bola com o maior número de jogadores, para você sair depois atraindo a pressão do adversário, o Curitiba não tinha, porque os zagueiros recuavam, o Wellington não tinha qualidade para sair jogando, ele recuava essa bola para o Wilson e o Wilson tava o chutão. E lá na frente o Curitiba não ganhou poucas segundas bolas, o Curitiba conseguiu ganhar e também não conseguiu ser efetivo, né, João? Exatamente. Eu queria só contextualizar que eu não vejo problema, acredito que você também não, em jogar com lançamentos, né? É uma maneira de jogar, mas desde que você estruture isso e esse seja o seu objetivo, né? Às vezes buscar uma segunda bola ali, uma casquinha de um centroavante, mas não era o caso. Era a única alternativa possível, era um chutão mesmo, nada estruturado com lançamentos, E além do porque que, o era o Remo goleiro, pressionou. né? Era o Wilson que fazia a saída do Exatamente, era o Curitiba. Wilson tendo que dar chutão pra frente. Não dá nem pra chamar de lançamento, chutão mesmo, rifando a bola. E não é nem culpa do Wilson. É porque o Curitiba tava nessa inferioridade numérica no setor defensivo, o Remo pressionava realmente, pressionou até mais no segundo tempo, e faltou soluções táticas para o Curitiba. Talvez essa saída sustentada que você comentou, de descer mais jogadores para participar dessa saída de bola, e a gente atrair a pressão do Remo, só que a gente com superioridade numérica, talvez criar alguma superioridade e buscar esse espaço nas costas. E isso não aconteceu. O Curitiba não descia os seus laterais, seus volantes para participar da saída de bola. Ficavam ali os dois zagueiros, o Castan, um zagueiro que diversas vezes conseguiu sair da zona de pressão, porque é um cara que tem uma qualidade no passe, tem uma qualidade com os pés, mas que é um caso diferente do Wellington Carvalho, né? O Wellington Carvalho não tem a qualidade nem perto do que Henrique e Castan tem, é uma característica dele, é o estilo de jogo dele, então a gente ficou refém de até várias vezes vários chutões para a lateral do Wellington Carvalho, que irritam um pouco, mas o Curitiba sofreu demais com a pressão do Remo, diversas vezes o Remo roubou a bola no campo de ataque e conseguiu ceder chances para eles, né? Falando agora do segundo tempo, houve uma correção do Morínigo nessa compactação das linhas. O Coritiba conseguiu preencher mais esse setor, avançar até um pouquinho a sua marcação, porque estava com a linha, além de ela estar muito desconfigurada, você não tinha aquelas linhas de quatro que a gente comentava antes, ela estava muito para trás. O Coritiba marcava mais ou menos a linha da área. No segundo tempo conseguiu avançar um pouco em determinados momentos, ali até os seus 35 minutos. Depois, mais pro final do jogo, o Remo começou a pressionar mais. Porém, o Coritiba ali conseguiu corrigir um pouco melhor. Até conseguiu criar alguns lances, algumas jogadas trabalhadas, como essa que está entrando agora. E até a gente reclama
de um pênalti não marcado em cima do Igor Paixão. Numa jogada muito bem trabalhada pelo meio, o Rafinha dá o passe em profundidade, o Igor perde a bola, ele tenta ali fazer um chute, um cruzamento ali, rasteiro, e nessa disputa de bola o zagueiro do Remo acaba atingindo no rosto ali, só que o VAR mais uma vez foi conivente. Pra mim, na minha opinião, não sei o que o João acha, mas eu acho que o Curitiba foi prejudicado nesse lance. Concordo, para mim foi pênalti também. Ali sem bola, né? O Igor Paixão já tinha soltado a bola, e daí dentro da área, com a bola em jogo ali ainda, ele acerta o rosto do Igor Paixão ali, no movimento que não foi nada de disputa de bola, proteção de bola, Completamente nada disso. antinatural, né? Antinatural, ele Ele vai. acerta o rosto do Igor, para mim é pênalti também. Outra coisa interessante, assim, de se destacar era a lentidão da transição defensiva da transição ofensiva, desculpe, do Coritiba. Era um time que recuperava essa bola, conseguiu organizar sua defesa, mas quando recuperava essa bola, era um time extremamente lento na transição. Até por isso, o Morínigo faz ali as suas alterações. Ele tira o Rafinha, que já estava até cansado, e aí mais pra frente a gente vai entrar na discussão. O Rafinha fez um bom jogo, o Rafinha não fez um bom jogo, a gente vai discutir depois, mas coloca o Valdeci, que eu acredito que num primeiro momento ele até entrou bem, mas depois você percebe que não tem condição física nenhuma para exercer a função de ser jogador de futebol. Só sente demais o Valdeci, ele não tem físico, e depois tirou o Matheus Salles, tirou o volante, colocou o Gui Azevedo, que em um primeiro momento também foi bem, mas quando precisou definir a gente viu que às vezes falta. Mas a gente conseguiu pelo menos ter umas escapadas melhores, principalmente pelo lado direito. Ali naquela dobradinha do Natanael com o Gui, eles fechavam ali, até o Gui tentou um lance ali onde ele cortou pra dentro, bateu. Mas o Coritiba, mesmo assim, teve muita dificuldade, João. É, sobre esses dois jogadores aí, o Valdeci, eu queria, principalmente, Valdeci e Azevedo, mas eu queria fazer um comentário específico sobre o Valdeci. Eu acho que ele é um jogador que, tecnicamente, você vê que ele tem até uma certa qualidade acima do normal, porque ele é um jogador que ele tem uma boa condição de bola e tal, mas o Valdeci tem um sério problema de intensidade, e é muito sério, é gravíssimo o problema que ele tem. Ele é um jogador que ele não busca o jogo, ele perde a bola, ele não tem a ação de tentar pressionar. Quando manda ele voltar, ele é muito desligado, e tem a questão do físico também. Eu vi que ele entrou no segundo tempo com 10 minutos, ele já estava ofegante, parado no meio de campo. Então é uma situação muito complicada, é um problema muito grave que precisa ser resolvido urgente com ele. Não sei se precisa conversar, qual que é a situação que a gente tem que fazer para resolver. Sobre o Gui Azevedo, concordo contigo que ofensivamente diversas jogadas conseguimos criar perigo na dobradinha dele com o Natanael. Ele é um jogador que tem uma característica de velocidade, tem uma boa condição de bola, mas eu acho que defensivamente ele deixou a desejar, assim como a gente já tinha comentado sobre o Igor Paixão no primeiro tempo, né? Ele é um jogador que, assim, eu não obrigo que ninguém tenha a intensidade defensiva e fazer o que o Vagninho faz defensivamente. Não precisa ser o que ele faz. O que ele faz é acima de qualquer outro. Mas precisa se dedicar um pouquinho mais, precisa estar um pouquinho mais atento, ser um jogador um pouquinho mais disposto taticamente também. Ele diversas vezes ficou parado lá no meio de campo, não voltou para marcar, não ajudou o Curitiba a se compactar defensivamente. Então são dois sérios problemas defensivos que eu vi. Acho que até o Gui Azevedo, principalmente, conseguiu melhorar um pouquinho a nossa produção ofensiva, mas defensivamente também deixou a desejar. Isso. O segundo tempo também foi marcado por uma grande quantidade de faltas. A gente teve 44 faltas no jogo todo, e 30 dessas faltas foram só no segundo tempo. Então, se você fazer uma média ali, é uma média muito alta de faltas até por minuto. E isso fez o jogo ficar um jogo muito truncado. A gente sabe também da condição do estádio, que o gramado é muito castigado. E mesmo assim, isso tornou o jogo um pouco difícil até de assistir. Ali num determinado momento, entre os 30 minutos para o final do jogo, foi um jogo extremamente amarrado, um jogo onde o meio de campo foi muito pegado. Essa grande quantidade de faltas gerou muitos cruzamentos até na área, né? Jogadas principalmente da equipe do Remo, em faltas laterais, que elas vinham, o Coritiba até conseguiu se safar de algumas delas, e em outras a bola sobrava ali, em uma segunda bola o Wilson teve que operar milagres ali. A gente teve boas defesas do goleiro do Coxa, o Wilson salvou o Coritiba mais uma vez. A gente poderia ter perdido esse um pontinho fora de casa contra uma equipe que está no meio da tabela, mas
nos minutos finais ali, o coach faz uma substituição, tira o Igor Paixão e coloca o William Alves, né? Que salvou a gente na última partida, conseguiu um empate ali no último lance do jogo. Porém, novamente no último lance, ele teve a chance de definir, né, João? Exatamente, uma jogada que você, né, a gente está comentando muito aqui que o Curitiba teve problemas, né, na sua transição ofensiva, não tinha velocidade, numa jogada onde o Curitiba conseguiu ter, o Romário fez uma ótima jogada, deu um ótimo passe para o William Totó, tinha tudo para a bola entrar, o goleiro abriu o ângulo para ele, mas aí, mais uma vez, é um erro técnico, um erro de tomada de decisão, é um erro de você olhar para frente, ver o goleiro e ver, pô, esse canto aqui tá aberto, eu vou bater para cá. Não, o Léo Gamalho tá aqui do meu lado, eu vou tocar para ele. Não, ele simplesmente olhou para baixo e deu um bico na bola, nem olhou para frente. E até um lance muito claro de gol, o Curitiba acabou perdendo a oportunidade de sair com a vitória. É, ele foi muito juvenil, né? Ali ele recebe, bateu de forma completamente displicente, ele fechou o olho e acertou no meio do goleiro. É, e ali o Coritiba deixou escapar o que poderia ser os pontos da vitória. Ali o Coritiba tem que definir, né? E aquele negócio, né? A gente sempre fala do nível dos jogadores que entram. Eu acredito que se fosse o Léo Gamalho ali, ele não perderia esse gol. Só que aí você olha pro elenco que o Curitiba tem. Apesar de ser o líder do campeonato, a gente vai olhar para esse elenco e vai ver as opções que a gente tem de substituição. Você vai tirar um Rafinha, você vai tirar um Robinho e vai colocar ali um Valdeci. Você vai tirar um Henrique, vai colocar um Wellington Carvalho. Você vai tirar um William Farias, vai colocar um Johnny Douglas, por exemplo. Você vai tirar o Léo Gamalho e vai colocar o William Alves, que às vezes ele pode até salvar, mas no momento de decisão você vê que o bom jogador ele vai definir, o mau jogador não vai. E nesse ponto, e aí que a Exatamente. gente vai perder esses pontos, e aí que vai ter aquela dificuldade. Porque é igual é a meia furada que o falecido presidente dizia, né? Uma hora você vai ter que usar. E quando o Curitiba precisou, o William Alves não estava lá para definir o lance, né? Boa. Então é isso, a gente chegou ao final desse vídeo. Eu espero, por favor, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo ali nos grupos de WhatsApp, compartilhe esse vídeo também nas suas redes. Siga a Panelinha em todas as redes sociais, siga a Panelinha lá no Twitter, siga lá no nosso Instagram e se inscreva no canal da Panelinha para acompanhar mais análises como essa. Eu peço que você deixe seu comentário ali como sugestão, alguma consideração. E no geral é isso aí. Deixa o like, dislike se você quiser. E é isso aí. Até mais.